Olá, muito boa noite. Está no ar o Show Business, o mais tradicional talk show de negócios da TV brasileira. E no programa de hoje vamos receber uma das principais executivas do Nubank. Lívia Chanes é líder das operações do banco no Brasil e vem revelar os bastidores, as novidades da instituição financeira que ultrapassou 90 milhões de clientes na América Latina. Vamos conversar também com Milton Stigal, CEO e fundador da Brasil Biofuels, a BBF, maior produtora de óleo de palma da América Latina, com mais de 7 mil profissionais que têm produzido biocombustíveis e energia renovável no norte do Brasil, em plena região amazônica, se tornando referência na geração de energia limpa. Eu sou Bruno Meyer e seja muito bem-vindo ao Show Business desta noite. Grupo BBF, há 15 anos, descarbonizando a Amazônia. Nós estamos de volta com o Show Business. O fundador do Nubank, o colombiano David Vélez, certa vez relembrou como foi a recepção quando ele decidiu criar um banco no Brasil sem nenhuma agência física em 2013. Ele ouviu os mais diversos comentários negativos do tipo: esses caras não duram um ano. Anos depois, quando ele abriu o capital em Nova York, a ideia dele foi transformada naquele momento no banco mais valioso da América Latina. O Nubank é realmente um caso de sucesso no mundo financeiro e não só na América Latina. Hoje é o principal banco digital da região. E uma das principais executivas da empresa se chama Lívia Chanes. Ela é Country Manager, líder das operações do banco e é a nossa convidada de hoje no Show Business. Lívia, brigadíssimo pela presença aqui no estúdio. Lívia, o Nubank alcançou 90 milhões, 85, 90 milhões de clientes na América Latina nas operações do Brasil, Colômbia e México. Com esse volume extraordinário aí de clientes, qual que é o próximo passo do banco? Olha, a gente costuma dizer no Nubank, o Davi fala muito isso, de que a gente ainda está no primeiro dia da nossa história. Então, embora quando a gente olha para esses números, que são super expressivos do ponto de vista de crescimento, a gente sabe que a gente ainda tem muita coisa para fazer. Acho que primeiro, embora a gente já tenha atingido mais de 85 milhões de clientes no Brasil, a gente segue crescendo a taxas bastante grandes, Então, a gente hoje tem mais ou menos 50% da população adulta, mais de 50% da população adulta já é cliente nosso, e a gente segue nessa toada de crescimento. Então, tem bastante espaço, pelo menos mais uns 50% para a gente crescer. São 85 milhões no Brasil e 90 nos 3 países. E 90 nos 3 países. Exatamente. Agora, o Nubank, durante muito tempo, ele foi visto aí como um banco para jovens. Certo. Ele segue sendo um banco para jovens ou isso já é coisa do passado? Olha, a gente hoje, com 85 milhões de clientes no Brasil, tá certo que é o nosso principal mercado, cobre todas as fatias da população brasileira. Você tem o perfil... Bom, você como Country Manager certamente tem um número exato, Sim. Qual que é o perfil do público de vocês? Olha, a gente tem todas as faixas de idade, todas as faixas de renda. E hoje no Nubank a gente tem clientes em 100% dos municípios brasileiros, tá? 100%? 100% dos municípios brasileiros. Qualquer estado, qualquer cidadezinha tem... Temos pelo menos um cliente do Nubank lá, E a gente tem essa cobertura da população como um todo. Então, vou dar alguns exemplos dos grupos mais, extremos, Então, a conta de menores de idade, que é um dos produtos mais recentes, a gente já atingiu 1,8 milhões de clientes nesse primeiro, um pouco mais de um ano que a gente lançou o produto. A gente estima que a gente tenha pelo menos 4 milhões de pessoas com mais de 60 anos de idade dentro da nossa base. E dentro do restante dessa população, que é a população adulta, a gente tem representatividade em todas as faixas de renda.
Então, tem muitos jovens, sim, no Nubank. A gente tem uma população, na média, mais jovem do que o restante da indústria, mas já é uma falácia a gente dizer que a gente é um banco só para jovens. Até porque, né, Bruna, a gente estava conversando, os nossos clientes jovens, urbanos, né, que começaram lá no Nubank 10 anos atrás, também cresceram, amadureceram, já que começou hoje, com já 20, tem filhos, 20, exato, já está em uma outra fase de vida. Então, hoje a gente tem uma população bem eclética, assim, bem democrática, assim, dentro de todas as características da população brasileira. Olívia, o sistema financeiro brasileiro, ele sofreu, no mundo também, mas no Brasil, ele sofreu uma mudança radical, né? Você tinha, principalmente no Brasil, 5 grandes instituições chamados de bancões, bancos tradicionais, e aí vieram os bancos digitais, as fintechs, que mudou radicalmente tudo. Certo. E o Nubank foi muito responsável por isso, também por essa mudança, essa ruptura. Começou muito com os jovens, né? Os jovens não queriam pagar a taxa da conta corrente, do cartão de crédito. E aí eu imagino que os pais desses jovens começaram a olhar com outros olhos esses bancos digitais, né? Minha pergunta é o seguinte: o Brasil vive como uma fábrica de fintechs. Tem banco digital, fintech para tudo que é lado, para todos os perfis. Como se destacar nesse cenário de bancos digitais e fintechs, embora vocês evidentemente são os líderes, com o perfil do brasileiro, que hoje o brasileiro tem gente com 5 aplicativos de bancos. Sim. 6 aplicativos. Tem pesquisa que diz que tem 6 aplicativos. Como se destacar, Lívia? Olha, a tecnologia hoje já é realidade do brasileiro no dia a dia, tá certo? Tanto no setor bancário, para compras, para tudo, para se comunicar com a família, enfim. Então, essa barreira se consolidou, né? Esse comportamento já se consolidou nesses últimos 10 anos. O que a gente costuma dizer com a filosofia do Nubank é: vence o melhor produto e aquele que é mais consistente. E o que eu quero dizer com isso, né? Você realmente se diferenciar nas experiências, na forma como você entrega o seu aplicativo, nos pequenos detalhes, na facilidade de uso, na estabilidade e na forma como você atende o seu cliente quando ele precisa de você, é o que constrói essa diferenciação a longo prazo, né? Essa transparência, esse cuidado com o detalhe e esse respeito pelas necessidades do cliente. Então, sim, tem muitos aplicativos. Mas, quando a gente olha, né, num cenário em que o cliente cada vez tem mais escolhas, né, e a tecnologia permitiu que as pessoas tivessem cada vez mais poder de escolha, a lealdade se define pela lealdade, pela consistência e pela qualidade do produto. E é nisso que a gente aposta. Agora, o Nubank acelerou muito a concessão de créditos, né? Sim. Nos últimos tempos, tanto para pessoa física quanto para pessoa jurídica. Como é que vocês encaram esse ambiente de inadimplência no país? Que não é de hoje, evidentemente. Sim. Olha, eu acho que o mercado de crédito no Brasil, né, tem suas características, suas peculiaridades, e a gente está sempre atento a essas mudanças, né, tanto macroeconômicas quanto em populações específicas na nossa concessão. Quando a gente olha os nossos índices de inadimplência, né, em todas as faixas de renda, a gente tem uma performance substancialmente melhor do que a média de mercado. Ou seja, os nossos clientes, na média, nos pagam em dia muito mais do que a média dos... É mesmo? Sim, isso a gente observa. Mas tem um motivo? São com os melhores clientes para ter os melhores pagadores ali? Eu acho que é uma combinação de fatores, né? Acho que tem a combinação de como as nossas políticas de crédito determinam o quanto a gente empresta a idade limite para cada cliente, né? Que tem uma performance, uma acurácia, né, provada pelos dados que a gente observa bastante alta. E, sem dúvida, o que eu comentei no começo, o amor que os nossos clientes têm pela gente, né? O Nubank é a instituição com o maior índice de recomendação, né, dentro do setor que a gente atua, né? Essa lealdade que a gente construiu, essa relação de reciprocidade, também é enxergada na forma como o cliente honra as dívidas conosco. Então, a gente acredita que sim, tem um mérito, né, das nossas políticas de crédito, da construção dos nossos produtos, mas também da relação que a gente constrói com os nossos clientes, que é de respeito mútuo e de transparência, construindo a longo prazo. Olívia, você é a Country Manager do banco, né? Tá há
Já chegou 4 anos no banco? Eu tô há 3 anos e meio no Nubank, 1 ano e meio nessa posição. 3 anos, 1 ano e meio nessa posição, que é uma das principais posições do banco aí, que tem... Quantos funcionários tem o banco? O banco tem entre 6 mil e 7 mil funcionários. O que faz a líder de operações? Porque o Country Manager é um líder de operações, né? O que ele faz? Olha, Bruno, eu costumo dizer que a gente, como líder de operações, né, nos diferentes mercados que a gente atua como o braço direito dos fundadores, né? É um papel, assim, se eu fosse usar um paralelo, uma grande governanta, né? Para garantir... Ótimo paralelo, para garantir ali o andamento do negócio. Exatamente, que a casa está em ordem, de que as coisas estão sendo executadas da forma correta, de que o planejamento está sendo da forma correta, que os clientes estão sendo bem atendidos, de que a marca está bem cuidada, que os produtos estão sendo desenvolvidos da forma adequada com a realidade do mercado. Então, a Cris e o Davi ali, né? Por falar em Cristina, em Cris Junqueira, tem um depoimento. Eu acho que nem estava esperando. Um depoimento da Cristina Junqueira, cofundadora e CEO do Nubank, especialmente para você. Ela gravou esse vídeo, nós vamos ver agora. Ela fez uma pergunta para você. Ai, meu Deus. Vamos ver o que ela pergunta para Lívia Chaves. Oi, Lívia. A gente está trabalhando junto aí há um tempinho, mas ainda estou curiosa aqui para saber o que te inspira e te motiva diariamente sobre o nosso trabalho que a gente faz aqui no Nubank. Olha só, chefe! O que inspira... Aliás, Cristina Junqueira, a gente tem a maior admiração como empreendedora e ela está mais do que convidada para estar aqui nesta cadeira aí do show business em 2024. Mas vamos lá! O que mais inspira você? Pergunta da chefe, hein? Olha, eu costumo dizer que acho que são poucas as instituições no Brasil e na América Latina que permitam que a gente crie coisas que tenham relevância mundial. Infelizmente, isso é a exceção na nossa região, não é a regra. E eu acho que a gente poder trabalhar numa instituição dentro do Brasil, certo? Sendo brasileira, construindo coisas que fazem um impacto positivo não só no meu país, mas que revolucionam a forma como o mundo inteiro pode lidar com o dinheiro e com as finanças, é um privilégio enorme, sabe? Então, eu costumo dizer, acho que eu tenho o privilégio de poder, né, morei fora, tive outra experiência, poder trabalhar num lugar do mundo que eu quisesse, sabe? E poder fazer isso aqui dentro do meu país, sem ter que abrir mão do tamanho do impacto e da escala, e trabalhando com pessoas incríveis como o Davi e a Cris, é realmente inspirador, assim, é um privilégio que eu carrego no coração. Olívia, você me contou uma curiosidade que eu não sabia e eu achei muito peculiar. Certo. Você estudou com a Cristina na faculdade, foi isso mesmo? Sim, coincidências da vida. Eu e Cris somos engenheiras de formação. Engenheiras de formação. E entramos na mesma faculdade, né, na Escola Politécnica da USP, no mesmo ano e estudamos na mesma classe. Na mesma sala. Olha só. E fomos nos reencontrar agora. Mas ela fez quando você fez a entrevista de emprego 3 anos e meio atrás, foi ela que foi a recrutadora ali, a última entrevista? Não, por acaso não, porque foi um desencontro, né, naquele momento, porque a Cris tinha acabado de ter a sua segunda filha, estava afastada em licença maternidade, então eu acabei conhecendo o Davi, né, nesse contexto da minha transição para o Nubank. Fez a entrevista com ele? Fiz com ele, com outros executivos da companhia. Não entrevistei com a Cris, mas quando eu recebi a proposta, ela foi a primeira pessoa que me mandou uma mensagem para me felicitar, e aí a gente bateu um super papo, foi uma conexão muito bacana naquela época, assim, de a gente se reencontrar já nesse novo momento de vida, né? Você é engenheira, né? Sim. Engenheira, qual que é a especialidade? Eu sou formada em engenharia mecânica. Mecânica. Junto com a Cristina, que foi para outra área, né? Sim, acho que a Cris fez produção. Eram só vocês duas, como mulheres, na sala de aula? Não, tínhamos colegas, né? Tínhamos colegas. Mas... Eu faço essa pergunta, claro, evidentemente, porque até hoje, né, as salas de engenharia é muito dominada por homens, né? Super. Eu me lembro que, na época, né, as turmas da Poli, né, tinham 700
750, acho que formandos por ano, e ingressavam 750 alunos, e eu me lembro que a nossa turma, a minha da Cris, entraram cerca de 100 mulheres na época, que a época foi, assim, o recorde da escola politécnica, mesmo assim, né, cerca de 10, um pouco mais de 10% aí da população. Agora, Lívia, como é que anda o interesse e a adesão das mulheres no setor financeiro? Olha, quando a gente olha as estatísticas, né, o setor financeiro, principalmente quando a gente vai para cargos mais sêniores, é um setor ainda bastante concentrado em liderança masculina, né? As mulheres ainda são a exceção na indústria. Então, obviamente, isso vem mudando com o tempo, a gente vem aumentando a representatividade das mulheres na liderança sênior, mas ainda é mais exceção do que a regra. No Nubank a gente tem um compromisso, né, com vários temas de diversidade, incluindo liderança feminina, e a gente tem o compromisso de chegar a 45% das posições de liderança ocupada por mulheres até 25%. Você já passou por outros cargos de liderança, né? Já passou pelo Itaú, começou como trainee lá foi na P&G, né? Na P&G, sim. Alguma vez você foi desacreditada no trabalho por ser mulher? Olha, infelizmente sim. Já teve situações em que o meu trabalho foi colocado à prova, tá certo? E as minhas atitudes também foram colocadas à prova com um viés, né, por eu ser mulher, muitas vezes por eu ser mãe, né, ou por ter tido... Por ser mãe? Sim, por ter a gravidez, a licença maternidade, né? Ela ainda é um pouco dogmática, assim, né, no ambiente corporativo e em várias instituições. Então, eu tive muita sorte, Bruno, porque eu trabalhei em instituições muito sérias e que a maior parte das minhas experiências foi extremamente positiva e eu encontrei muito apoio. Mas dizer que eu não sofri nenhum tipo de microagressão e de preconceito, acho que seria leviano da minha parte. Sim, ouvi coisas que são até inacreditáveis em alguns aspectos hoje em dia. Fico feliz que isso esteja diminuindo, mas sim, acontece. Cada vez menos, mas aconteceu, assim. Então, é ainda uma realidade e acho que a gente, né, acho que tanto a Cris como um super exemplo de empreendedora, de executiva, eu agora já num cargo de liderança, que a gente tem que construir mais exemplos para que outras mulheres possam se espelhar e se sentir apoiadas para também ingressar nessa carreira, né? Lívia, deixa eu voltar. A primeira pergunta que eu fiz para você aqui nesse bloco, que é o próximo passo do Nubank. Qual vai ser, e eu imagino que a área de investimentos ali, que é muito rentável para um banco, eu imagino que deve ser uma das prioridades aí de vocês, tanto em 2024 quanto nos próximos anos. Sim. É ela que vai ser uma das prioridades de vocês? Vocês têm estratégias já traçadas para atrair um público, não só um público mais velho, mas um público de alta renda? Vocês têm uma estratégia já traçada? Sim, olha, acho que são dois componentes, né? Acho que a nossa entrada no mercado de investimentos começou lá com a aquisição da Isinvest há alguns anos, né? Hoje não investe, né? E o trabalho que a gente vem fazendo, a gente teve vários aprendizados com a aquisição que a gente fez, e o trabalho que a gente está fazendo agora, a nossa prioridade é de trazer, né, os produtos que hoje são oferecidos no ambiente da Nuinvest, no aplicativo da Nuinvest, para dentro do aplicativo do Nubank, para que a gente possa trazer essa oferta para todos esses 90 milhões de clientes, 85 milhões no Brasil, terem acesso a esses produtos já no nosso aplicativo. Então, a gente vem trabalhando nessa integração, né, que obviamente a aquisição das empresas tem tecnologias diferentes, a gente está trabalhando nisso e vem gradativamente trazendo esse portfólio que a gente já tinha lá para dentro do ambiente do Nubank, tá? Essa é a nossa prioridade agora. A gente sabe também que investimentos é uma parte fundamental do que o nosso cliente de mais alta renda espera, né? Não somente, tá? Porque acho que tem uma oportunidade para a gente também trazer o investimento, democratizar o investimento para todas as classes de renda no Brasil, e a gente vem fazendo isso com o lançamento das caixinhas, né? A gente já tem mais de 12 milhões de clientes investidores hoje no Nubank. 12 milhões? 12 milhões. São os investidores. Exato. E para o cliente de alta renda, obviamente, ele espera uma prateleira mais robusta, experiências mais sofisticadas, porque ele tem mais dinheiro investido, né? Então, ao a gente trazer esses ativos que hoje estão na Nuinvest para dentro do nosso aplicativo, a gente espera poder servir esse público de uma maneira muito mais efetiva do que a gente faz hoje.
oferecendo novos produtos, oferecendo experiências de gestão integradas ali com a gestão transacional da conta do cartão. Olha, um tema que o setor financeiro global, especialmente brasileiro, lida com a segurança dos clientes, né? Cada vez maior número de fraudes, número de ataques hackers, número de caiu o aplicativo do banco tal porque teve um ataque hacker. Como é que vocês, ainda mais você que é líder de operação do banco, como é que vocês lidam com a segurança dos clientes? Perfeito. Olha, acho que a segurança dos nossos clientes é prioridade zero, né, em tudo que a gente faz. E a gente, por ser uma empresa de tecnologia, também ataca esses problemas com soluções tecnológicas, né? Então, a gente tem equipes especializadas tanto em segurança da informação, proteger os dados dos nossos clientes, quanto em prevenção à fraude, né? Para justamente tentar prever quais serão os novos golpes, né? Que tipos de vulnerabilidades os nossos clientes, né, sofrem no dia a dia e fazer soluções para que os nossos clientes se sintam mais protegidos. Então, a gente faz o nosso trabalho de fazer uma camada de proteção da porta para dentro, invisível para os nossos clientes, através de modelos, machine learning, né, que são técnicas de identificação de fuga de padrões específicas, monitoramento de deep web, e a gente também constrói soluções para que os nossos clientes possam se proteger melhor. Exemplos, a gente tem o pack de proteção, que dá alertas para os nossos clientes quando o cliente vai fazer uma compra em um site duvidoso ou quando está fazendo uma transação que não é uma transação usual, para que o cliente fique mais atento a esses golpes que às vezes parecem supernaturais, né? Quando a gente ouve uma ligação fraudulenta, quando alguém entra em contato com a gente, mas para fazer um alerta para que o cliente Vocês aí ligam para o cliente ou nunca o banco liga? Porque tem banco que fala, a gente nunca liga, a gente faz outro tipo de comunicação. Sim, a gente não liga para os nossos Não liga para os clientes. É até bom você falar, né? Porque muita gente que assiste, eu imagino que é cliente de vocês. Exatamente. Não liga, né? Não ligamos. Se ligar, é um golpe. É golpe. A gente não pede para cliente fazer transação de Pix para ninguém, para confirmar. Passa a senha aí, vou te passar um PIN. Não existe isso, não gente. Não existe, né? Na dúvida, desliguem o telefone, entrem em contato com a gente pelo aplicativo. É o canal mais seguro, tá certo? E ali o que sai do aplicativo, eu posso garantir para vocês que vocês estão protegidos. É importante você falar isso, né? Porque a gente pensar, são os mais velhos que vão cair no golpe. Mas eu estou vendo cada vez mais jovens mesmo caindo nos golpes, porque os golpes estão sendo cada vez mais sofisticados. Eles estão muito sofisticados. Muito sofisticados. Assim, o nível. Hoje eu trabalho, né, no Nubank, trabalho na indústria financeira já há muitos anos. Eu escuto as ligações de cliente, porque a gente está perto ali da operação para entender o que está acontecendo. É impressionante o nível de profissionalização. Qual que foi o caso que mais te chocou? Que essa indústria. Esses golpes aí, que você que está ali o dia todo. O dia todo não, mas está vendo todos os casos aí. Olha, tem de tudo. Assim, acho que tem desde ligações, né, de fraudadores se passando pela central do banco, né, pelo atendimento do banco e falando. Esse deve ser o básico, né? Não, esse é o que está hoje assim clássico, mais clássico, assim. Então os fraudadores ligam, convencem o cliente, falam: oi, seu Bruno, tô vendo aqui que o senhor é cliente, o senhor fez uma compra, né, no seu cartão, deixa eu confirmar aqui, nossa, tô vendo aqui, sua conta foi hackeada, abre e vamos fazer alguns testes. E aí a pessoa entra num jogo emocional ali que fica super aflita. E aí o fraudador se aproveita disso e fala: então tá bom, agora olha, para eu fazer o teste, só o último passo que falta, faz um Pix de R$5.000 para esse número aqui. É somente um teste, a gente vai devolver. E a pessoa, como está num estado emocional muito alterado, faz. Pega na emoção, gente, né? Pessoas, assim, esclarecidas, tá certo? Pessoas... E acontece. E aí a hora que a pessoa cai, se ligam pra gente desesperados, falando: gente, o que aconteceu? E a gente tenta, obviamente, recuperar o dinheiro da melhor forma, tenta orientar, mas é muito impressionante, né? A sofisticação que esses golpes tomaram. Ou entregas de flores também, né? Pessoas que... Entrega de flores? Que falam: preciso entregar umas flores pra você aqui, peguei seu WhatsApp no dia do seu aniversário, vou fazer essa entrega de flores, mas eu tentei entregar no seu apartamento e ninguém recebeu, então eu preciso que você me faça aqui mais um Pix de tantos reais. E aí, obviamente, as flores nunca chegam, né? Então, nunca vão chegar. Vai ser um outro presente, mas não serão flores. Exatamente. Olívia, a gente falou vocês têm quase 7.000 funcionários, né, nas 3 operações. 80%, 90% deve ser no Brasil, né? Esses funcionários. Perfeito. E você comanda quase 2.000 profissionais diretamente, né? Sim.
Como é que é lidar com tanta gente assim? É uma delícia e uma responsabilidade, né? Eu costumo dizer que a parte que eu mais gosto do meu trabalho é estar com os meus times, tá certo? E com os meus clientes. Então eu gosto muito de gente, né? Pra gente, acho que trabalhar com produto, trabalhar com negócios dentro do ambiente digital, a gente precisa gostar muito de gente. Mas também é uma super responsabilidade, porque as decisões que a gente toma, as decisões que eu tomo no dia a dia, impactam, né, o trabalho de 2 a 7 mil pessoas, né, dependendo da reverberação, e a vida de 85 milhões de clientes. Então, a magnitude das decisões é muito grande, né, na escala do Nubank em todos os aspectos. A sua tomada de decisões é muito baseada em dado, número, ou você usa intuição? Como é que é a tomada de decisões da Lívia? Olha, eu sou engenheira, né? Você é engenheira, por isso. Você sempre gostou de matemática? Sempre gostei de números, sempre gostei de matemática, ainda gosto, me divirto com os meus filhos, né, que eles estão aprendendo. Então eu sou uma pessoa científica, né? A minha formação é científica, então eu ouço muito, eu observo muitos números e gosto de ter dados para tomar as decisões. Agora, eu também costumo dizer que no mundo que a gente vive, você tem dado para tudo, né? Tudo, né? Então, se você só se baseia nos dados e não joga uma pitada de intuição, a sua capacidade de inovar é zero. Aí entra a inovação. Exato. Né? E eu acho que para inovar você precisa tomar risco, precisa colocar intuição também, né? Sem tirar os números da jogada, mas eu acho que um pouquinho de arrojo. A inteligência artificial ainda não chegou lá, precisa da inteligência humana, né? Inteligência humana. Então eu tento equilibrar. Por alguns momentos, eu achei muito bonito aí. Alguns momentos desse bloco, você falou nos seus 2 meninos. Sim. Os seus 2 filhos. O que é mais difícil? Liderar a equipe de operações aí do Nubank, com mais de 2 mil profissionais diretamente, ser mãe, certo, ou lidar com gente, porque você lida com cliente e você lida com funcionário? Olha, o que é mais difícil, Lívia? Eu acho que o mais difícil de tudo isso é ser mãe, sabe por quê? Porque cuidar dos negócios, por mais que seja difícil, desafiador, e cuidar dos clientes, né, por mais que eles sejam muito exigentes e a nossa responsabilidade seja grande, a gente consegue medir o impacto com os números que a gente olha, né? Filhos, a gente consegue medir o impacto mais ou menos, né? Então a gente nunca sabe se a gente está acertando ou se a gente está errando. E a gente vai conseguir saber o resultado do nosso trabalho lá na frente, né? Então, acho que nesse sentido é mais desafiador, porque tem esse componente mais emocional envolvido de uma forma mais intensa, sabe? Olívia, quais conselhos você dá para os 2 filhos? Os 2 meninos que você tem? Olha, eu tenho feito um trabalho com eles em dois grandes eixos. Acho que um primeiro eixo de autoestima, de entender o que você é, no que você é bom e o que você gosta de fazer e respeitar a sua identidade, tá certo? Dentro das suas limitações e das suas fortalezas. E um segundo trabalho de saúde mental. Então, os meus filhos fazem aula de meditação na escola, fazem. O de 5 anos faz? Faz, yoga. Olha. E eu tenho estimulado muito isso, porque eu vejo hoje nas minhas equipes, as equipes do Nubank são muito jovens, né? O quanto essas questões de equilíbrio emocional... Saúde mental. Exato, são desafiadoras. Né? E como a gente preparou pouco as últimas gerações, certo? A minha geração, isso praticamente não existia, né? E como a gente se preparou pouco para isso, sabe? Então eu vejo que isso, a médio prazo, é o que vai fazer a diferença entre não só você ser um profissional sólido, mas uma pessoa feliz, né? Mas você fala do equilíbrio emocional. Sim. Da saúde mental. Saúde mental e autoestima, né? E você entender, aceitar as suas imperfeições, porque num mundo em que tudo tem filtro, em que tudo é otimizado, em que tudo é feito por modelo, né? Em que tudo tem muita perfeição nos padrões que são colocados para a sociedade, você conseguir se reconectar com a imperfeição humana, eu acho que é muito importante, tá certo? Senão você começa a ter frustrações atrás de frustrações e nunca se encontra, né? E acho que a beleza da vida é justamente a gente trabalhar com as nossas imperfeições coletivamente. Olívia, quem é a sua referência na vida, no trabalho? Olha, é uma pergunta interessante, assim.
Eu admiro, assim, uma personalidade que eu admiro muito, a Coco Chanel. É mesmo? Eu acho ela... Por quê? Porque eu acho que ela foi uma mulher inovadora para o seu tempo, forte e que imprimiu na sociedade o impacto dos valores do que ela acreditava, de uma forma artística e leve. E eu acho isso sensacional como história. Profissionalmente, eu não tenho uma referência. Eu tive a sorte de trabalhar com muita gente incrível, assim, sabe? E em todas as minhas experiências profissionais eu encontrei, assim, pessoas brilhantes e muito generosas. Então, eu tenho várias referências. Isso você acha que foi determinante para a sua ascensão? Porque você teve muita ascensão ao longo da sua trajetória, até alcançar o posto que você está, né? Sim, sem dúvida. Você acha que esse é o ponto determinante? Eu acho que isso foi um ponto muito importante. Muito importante. Eu acho que encontrar... Eu acho que tem 2 pontos determinantes que eu destacaria. Um, eu acho que você encontrar essas pessoas, esses mentores, né, que se propõem realmente a ter a generosidade de te ajudar, tá certo? E entender suas fortalezas e te adotar para te ajudar a crescer mais rápido, fazem toda a diferença na carreira. Em qualquer carreira. Na carreira executiva, sem dúvida. E a segunda coisa é você, acho que é um pouco que eu falei que eu faço com os meus filhos, eu também acho que tive um processo de amadurecimento pessoal, de entender em que você é bom, quais são suas paixões, suas fortalezas. E encontrar instituições e posições em que isso se encaixe, né? Então, eu sou uma pessoa extremamente criativa, extremamente apaixonada pelo que eu faço, intensa, né? Então, por isso eu adoro trabalhar no Nubank, tá certo? Que eu estou trabalhando com 2 empreendedores, com uma visão de longo prazo, com uma visão de inovação, uma visão de tecnologia. Então, as coisas se encaixam bem, né? Se conectaram. Exatamente. Então, acho que essa leitura ajuda, né, a catalisar esse processo. Muito bem. Nós conversamos com Lívia Chanes, líder de operações no Nubank. Brigadíssimo pela presença. O papo foi ótimo. A gente foi engatando tema para trás de tema diferente e foi muito prazeroso essa conversa. Obrigada, Bruno. Um prazer. E olha, o Show Business faz uma rápida pausa e volta em instantes com uma entrevista com Milton Stigl, o CEO e fundador da Brasil Biofuels, a maior produtora de óleo de palma da América Latina. Até já. E nós estamos de volta com o Show Business. Ele é paulistano, 7º de uma família de 8 filhos, já foi office boy de uma companhia de bebidas e em 2008 criou uma empresa na região amazônica que se tornou referência na geração de energia limpa, empregando mais de 7.000 profissionais. Eu estou ao lado de Milton Stigl, que é CEO e fundador da Brasil Biofuels, a BBF, a maior produtora de óleo de palma da América Latina, que tem produzido biocombustíveis e energia renovável no norte do Brasil. Milton, brigadíssimo pela presença aqui no Show Business. Como é que aquele office boy do passado virou um dos grandes empresários brasileiros? Obrigado, Bruno, por me convidar, por estar aqui e poder contar um pouco da minha história. É uma história longa, mas começa basicamente no desejo de empreender. Então, eu sempre comento que é uma característica de cada pessoa. Tem gente que quer empreender e tem gente que tem vocação para outras coisas. No meu caso, eu adoro o desafio, eu quero produzir, quero conhecer as coisas. E foi numa viagem em Roraima que eu tive a ideia de aproveitar a cultura da palma, que é uma cultura perene, para desenvolver uma região que tinha muito pouco de infraestrutura, mas tinha riquezas naturais incomensuráveis. Então foi em Roraima, numa viagem, sem propósito definido. Sem propósito? Sem propósito definido, onde eu fui para conhecer os potenciais do Estado, que eu tive essa feliz ideia e que construiu a BBF que é hoje. Como é que você descobriu que através de uma semente da palma de óleo daria para transformar aquilo ali em energia limpa, energia sustentável? Eu participei de uma audiência pública, acho que foi em 2004 ou 2005, para justamente estudar
a implementação do Plano Nacional de Produção de Biodiesel, mas no ciclo rodoviário do transporte. E eu fiz uma contribuição à época, justamente com esse propósito, porque como o objetivo do governo era agregar o maior número de trabalhadores da agricultura familiar dentro de um projeto que pudesse ter o impulso do Estado, eu vi na região norte uma imensa possibilidade a ser aproveitada justamente pelas grandes áreas degradadas que tem dentro da Amazônia. O que é curioso, sem me alongar muito no tema, é dizer que o grande problema de você recuperar essas áreas é como é que você escoa a produção. Por isso que a palma foi extremamente eficiente para resolver esse problema. Porque ela te dá um óleo onde você não precisa de grande infraestrutura para escoar esse óleo até os centros produtores. Que é o óleo de dendê, é isso? Exato. É o óleo de dendê. É o vulgarmente chamado dendê. E como esse programa era para o diesel rodoviário, eu falei, olha, a gente não tem uso rodoviário dentro das regiões remotas, mas nós temos as termoelétricas a diesel, que operam em diversos municípios do sistema isolado na região amazônica, que podem ser, sim, os consumidores que nós estamos buscando. Não pelo transporte público ou pelo transporte de massa, como a gente tem os ônibus aqui na cidade de São Paulo, mas para a geração de energia. E hoje vocês estão produzindo energia tanto na região norte, é na região norte que vocês estão produzindo a energia? Exato. Tá. Hoje a gente está em 5 estados. Tá. São 38 os municípios que a gente vai atender com essa proposta que eu expliquei. Hoje estão 25 usinas em operação e mais 13 em construção. Mas o interessante é que você não precisa de nenhum tipo de subsídio, você não precisa de nenhum tipo de ação do Estado para desenvolver essa cultura, porque geralmente no sistema isolado, que é assim que se chama essas regiões onde a energia é produzida de forma individualizada, sem linhas de transmissão para poder fazer a circulação da energia produzida, você tem tarifas altas. Por quê? Porque chegava a gastar até 2 litros de óleo diesel para ter 1 megawatt com geração térmica produzida a diesel. Então, não sei se eu fui claro, você gasta 2 no transporte para ter 1 litro de diesel para geração térmica. Agora, tem um grande lance da BBF, que é um projeto futuro, que é para 2025, né? Que é o combustível sustentável da aviação. Vocês não estão ainda produzindo isso? Não. Vai ser para 2025? 2025, começo de 2026. Qual que é a expectativa? Porque eu, leigo no assunto, eu imagino que vai ter uma corrida aí das companhias aéreas no mundo atrás desse combustível de aviação. Como é que está o cenário aí da aviação hoje em relação na busca mesmo desse combustível sustentável? Essa corrida já começou. E o Brasil tem todas as condições para ser líder nesse setor. A palma no mundo, só para o telespectador que acompanha você entender, ela tem sua produção concentrada no Sudeste Asiático. 3 países, Indonésia, Malásia e Tailândia, produzem 90% de todo o óleo de palma consumido no mundo e é o óleo mais consumido pela humanidade. Então você vê que é um produto relevante. O ponto é que esses países têm de área plantada mais ou menos 18, 19 milhões de hectares. Nos idos de 2007 para 2010, o governo brasileiro construiu a melhor legislação para uma cultura agrícola que esse país já conheceu, que é justamente a cultura da palma. O que diz esse decreto que foi assinado pelo presidente Lula em maio de 2010? Que só pode plantar palma no território nacional em áreas antropizadas até dezembro de 2007. Então, o Código Florestal, que ele regula o que você pode fazer de abertura numa propriedade rural. Então, no Sudeste, você pode abrir até 80% da área, Sul-Sudeste. No Centro-Oeste, você pode abrir até 65% da área. Na região Norte, que é a região amazônica onde nós estamos, você pode abrir apenas 20% da área para fazer uma cultura. No caso da palma, você não pode abrir nenhum hectare. Ou seja, você só pode plantar em áreas que foram devastadas, degradadas anteriormente. Então, olha a resposta que nós estamos dando para o mundo. Nós podemos, como você falou,
atender a esse anseio das companhias aéreas em fazer a descarbonização do setor, sem sequer derrubar uma única árvore no Brasil e produzir o dobro que se produz hoje nesses países do Sudeste Asiático. Olha que oportunidade que nós temos. Em razão disso, a Vibra, que é a antiga BR Distribuidora, em parceria com a BBF, está apostando justamente nisso, onde nós construiremos a primeira refinaria verde do Brasil, ou a biorefinaria, para produzir nela o diesel verde e o SAF, que é o combustível de aviação sustentável. Eles, diferentemente de outros combustíveis, não precisam ser misturados, eles podem ser usados na sua forma original, 100% nos motores a diesel e também nas turbinas de avião. O método que hoje o mundo está adotando é que haja uma mistura de 50% para os voos comerciais, em até 50%. Isso não será alcançado no início, porque como todo início de processo para transição energética na questão da aviação, ele deve começar timidamente com 2% e aos poucos, conforme a capacidade industrial e produtiva forem sendo disponibilizados ao mercado, os agentes reguladores vão aumentando esse percentual. Milton, você citou alguns países nessa sua resposta. Como é que os outros países, os países estrangeiros, eles veem o Brasil em relação à energia limpa, à energia sustentável? O Brasil ele tem uma característica bem diferenciada pela sua questão territorial, que é praticamente continental. O que nós temos aqui é justamente uma pluralidade de soluções, né? E o mundo está atento a isso. Então, hoje, a tecnologia para esses combustíveis de segunda geração, que você citou na sua pergunta anterior, eles têm a possibilidade de serem produzidos através de óleos e gorduras, óleos vegetais e gorduras animais, que é o processo HEFA. Mas a Europa e alguns outros países no mundo estão apostando em outras tecnologias, mesmo porque eles são pequenos em produção de óleo vegetal comparado com a necessidade que, por exemplo, a indústria aeronáutica necessita. Então, assim, todo o foco está voltado para o Brasil. Porque aqui a gente pode produzir a biomassa, a gente pode produzir o óleo vegetal, a gente tem uma imensidão para ser desbravada com a questão do hidrogênio verde, com a eletrólise. Então, assim, eu tenho certeza que nos próximos anos vai entrar muito dinheiro na economia verde para o Brasil, porque é o país que vai assumir essa liderança. Eu lembro agora da sua primeira resposta aqui no programa, e você falou que você praticamente nasceu com essa veia empreendedora. E eu lembro de uma vez que você me falou que você nunca esquece algo que a sua mãe falou, uma frase que a sua mãe falou, que ela falou, abre aspas, vou até ler aqui, olha. Presta atenção, meu filho, porque 90% das pessoas no mundo não sabem por que acordam e nem por que vão dormir. Você sempre foi esse menino focado aí, que sabia muito bem que ao acordar tinha uma meta, um objetivo, e ao dormir também? Isso é muito interessante. E eu devo isso aos meus irmãos mais velhos, porque quando você é o sétimo, você acompanha os mais velhos nos seus sonhos, nas suas frustrações, né? Então eu acompanhei os meus irmãos entrando na faculdade, saindo da faculdade e depois enfrentando a vida. E muito daquilo que eles tinham como um sonho, parte consegue realizar, mesmo assim, dessa realização, alguma coisa ainda vira frustração, porque não era como eles imaginavam. Então, assim, essa questão do propósito, ela é e é extremamente importante na minha vida, porque quando você faz aquilo que te motiva, que você gosta, que você entende assim, olha, eu sei porque eu vim ao mundo, eu me encontro pertencido a um propósito maior, numa conjunção de coisas, Bruno, que escapam do razoável, ou seja, escapam do humano, transcende ao humano. E é assim que eu me sinto quando você faz a pergunta, como é que um cara de São Paulo vai para a região norte? Você tinha algum parente? Você teve alguma experiência de uma empresa que te transferiu para... Nada disso aconteceu. Não teve nada. Tem alguém na sua família que plantava palma, que produzia biocombustível? E eu digo para você, nada disso. Qual que é a sua formação?
Eu não sou formado em nada. Formado pela vida. Pela vida. Pela vida. Eu sou o único dos 8 filhos da minha mãe que tanto me orientou, que não estudou, que eu não fiz nada. Agora, você está falando de São Paulo, né? Que você é aquele menino paulistano e tal. Como é que... Quando você chega em Roraima e vê aquela empresa sua, uma tremenda de uma usina, milhares de trabalhadores seus, porque você é o CEO da empresa, qual que é a tua sensação quando você vê essa cena? Você chega ali, que não é em Boa Vista, né? É uma cidade chamada São João da Baliza, uma cidade de 7 mil habitantes. Quando você vê essa cena da produção ali, qual que é a tua sensação? Eu lembro da minha mãe, porque foi aí que eu encontrei o propósito da minha existência. Eu preciso confessar que ao iniciar o projeto, eu tive inúmeras vezes onde eu desanimei, eu achei que não ia dar certo, eu achei que eu estava querendo pôr muita coisa dentro de um cesto e que eu não tinha capacidade para carregar esse cesto sozinho, mas a vontade, né? A força assim, que a gente encontra no olhar dessas pessoas que são muito simples de ser, mas têm uma força moral gigantesca, sempre conseguiam me levantar a moral e eu via nessas pessoas o meu principal motivação para que eu não desistisse. Então é interessante porque a região onde a gente está hoje com a matriz da empresa é a principal empresa, sem dúvida, mas imagine o seguinte... vocês viraram o maior empregador, eu acho que ali da região. Do Estado. Do Estado. Depois do governo, somos nós os maiores empregadores, mas eu pergunto para você, e se eu tivesse desistido? Vejam, aonde essas pessoas estariam? Hoje, naquele município que você citou, São João da Baliza, que não tinha nada, hoje você encontra agência do Correio, agências bancárias, academia de ginástica, hotéis, restaurantes, supermercado. Quando eu cheguei lá, isso não existia absolutamente nada. Então, é essa transformação que a gente consegue promover. E ela não acontece, Bruno, de repente, ela é uma coisa que é gradativa. E é justamente essa melhora de ambiente que fornece o combustível necessário para que você permaneça, seja resiliente e continue fazendo a sua parte. Agora, dessas andanças que você tem pelo Brasil, que você é paulistano, criado aí em um grande centro, na maior cidade da América Latina, de repente você cria uma empresa no extremo norte do Brasil. Eles estão muito mais perto de Miami do que de São Paulo, não é? Boa Vista está 3 horas de... 5 horas de Miami. 5 horas de Miami. Muito mais do que São Paulo. Quais as suas conclusões dessas andanças? Porque você tem uma operação no Pará também. E você viaja muito, né, para o norte. Quais as suas conclusões? Porque eu acho que você conheceu o Brasil como poucos mesmo, né? Porque você saiu de um grande centro e você vai com muita frequência ver as suas operações, né? Como é que é esse Brasil profundo? É de uma riqueza incrível. Olha, você falou o Pará. O Pará hoje é um estado de 1.250.000 km², tem 8 milhões de habitantes. Veja as riquezas minerais. Veja o que é a Companhia Vale e o que significa o Pará, né, a mina de Carajás, para a Vale, que está entre as maiores mineradoras do mundo. Depois você pega a questão de preservação. O estado do Amazonas tem 90% da superfície coberta com a sua floresta primária. O estado do Pará, se ele fizer todo o plano que o governador Helder quer para desenvolver a agricultura, ele ainda vai conservar 65% das suas florestas preservadas. Veja, 65%. Quando você vai a Roraima, praticamente é um estado intocado, não é? O Roraima não tem um agronegócio pujante, tirando a BBF e a soja que agora iniciam a engatinhar, né, nos lavrados de Roraima. Roraima tem uma característica bem diferente desses outros estados, porque ela tem um lavrado, ali uma deformação de bioma dentro do estado de Roraima, que oferece 1.200.000 hectares para quem quer plantar soja, milho, trigo. E aí você vê quanto que o Brasil ainda pode oferecer ao mundo. Eu não estou falando só de recursos minerais, mas veja o petróleo, né? Que estão mensurando que esse petróleo ali na costa do Pará e do Amapá pode ser maior que o nosso pré-sal.
Então, assim, a região norte é de uma riqueza, sem contar a prestação de serviço que nós já fazemos para o planeta com a maior floresta em pé do mundo. Eu acho legal você falar, porque a região norte, na verdade, ela é pouco falada, né? As pessoas pouco conhecem. As pessoas conhecem o Nordeste brasileiro por conta das praias, porque as pessoas vão. Claro, tem uma variedade de coisas, mas o Nordeste brasileiro é muito conhecido, o Sudeste nem se fala, o Sul também é muito conhecido pelas praias. Eu sou catarinense, é muito conhecido no país. Agora, o Norte não é conhecido no país. Por quê? Não é muito conhecido, mas todo mundo diz que conhece, porque todo mundo dá pitaco e dá palpite. Dá muito palpite? Muita gente palpita sobre a região. Quando eu estou viajando, principalmente para fora do Brasil, eu fico ouvindo as pessoas falarem da Amazônia e é incrível, assim, a contundência com que opinam, sem nunca terem pisado, sem nunca terem estudado, sem nunca ter conhecido a Amazônia. Então, a gente está falando aqui muito das riquezas e os d'água, e a água doce do mundo. 20% da água doce do mundo está naquela região. O meu filho mais novo, ele diz o seguinte: pai, eu não gosto muito de comer peixe em São Paulo, mas quando eu vou para Roraima, para o Pará, eu quero comer peixe todo dia, porque o peixe não é igual ao peixe daqui. Exato. E é verdade. Então, a gente precisa aprender a explorar isso e mostrar isso para o mundo, né? Levar essa culinária, essa cultura, esse nosso Brasil mesmo, que muito pouco brasileiro conhece, fazer um trabalho. Por isso que é importante o que vai acontecer agora em 2025, a COP30, que vai ser aqui em Belém. Você tem 2 filhos e você acabou de citar um dos seus filhos. Quais são as maiores lições que você ensina para eles? É a humildade e a fraternidade. Eu sempre mostro para os meus filhos que eu só sou quem eu sou e eu cheguei aonde eu cheguei porque muita gente me ajudou, muita gente me apoiou. E essa relação interpessoal entre as pessoas, ela precisa ser trabalhada. A gente cada vez mais percebe um distanciamento, né? uma questão de individualizar as relações, mas de uma forma mais coletiva. Eu digo assim pelas redes sociais, né? Então você bota lá um negócio, ele não está dirigido a uma pessoa, você bota para todos os seus amigos. Mas quando você aprende essa questão pessoal de individualizar as amizades e tratar cada amigo, cada um, onde você sabe, onde você percebe onde que está uma carência, onde que está uma dificuldade, onde que está um olhar diferente para aquela pessoa, isso faz todo sentido. Então eu tenho trabalhado muito com os meus filhos essas questões. Primeiro, da importância da família. Segundo, da existência de um Deus que ordena tudo e da nossa subserviência perante esse Deus. E das relações pessoais, porque ninguém faz nada sozinho, Bruno. Sozinho não se chega a lugar nenhum. Você é um cara muito religioso. Você já acabou de citar nessa sua última resposta. Qual que é o papel da religião e da sua crença em Deus nessa tua trajetória notável aí que a gente está mostrando aqui no show business? Ela é fundamental. Eu, de pequeno, citando a mesma mãe, que você falou que fez essa provocação do propósito, eu sempre busquei esse propósito e completando a minha resposta para você, e eu vou dando ela aos poucos porque é muito profunda, e ela diz assim: peça inspiração, não é para um coach, não é para um professor, não é para o seu irmão mais velho e nem para sua mãe. Peça o propósito da tua vida para quem te deu a vida. Silencie e dobre os teus joelhos e peça a esse Deus Criador que te deu a bênção e a misericórdia da existência o que Ele espera na tua vida de você. E Ele vai te responder. Então, a resposta para a sua pergunta agora, porque eu fiz uma interlocução com a pergunta anterior, é: o que eu posso levar dessa existência? Absolutamente nada. Veja a armadilha que é a vida. Se você tentar, de qualquer forma, qualquer coisa que você ganhe material, transportá-la ou fazer que ela fique fixa a você, o único resultado dessa busca vai ser frustração, porque não tem nada que vá permanecer com você. Quando você perder a sua existência física, tudo que você acha que é seu ou que te pertence de alguma forma, direta ou indireta, ela vai transitar por outras mãos. Então, se você dizer assim: Milton, mas eu vou pegar aqui essa cadeira que eu estou sentado,
e ela vai ser minha, eu vou te provar por quê. Porque eu vou pôr fogo nela e ninguém mais vai sentar nela. Eu digo, olha, isso também é uma bobagem, porque você está queimando alguma coisa que vai se transformar em outra coisa. E amanhã uma folha de uma árvore pela fotossíntese vai captar esse gás e vai começar de novo, e alguém com essa árvore vai fazer uma nova cadeira. Ou seja, você não consegue levar absolutamente nada, a não ser o que você faz de bom e o que você faz de ruim. Então, essa é uma questão fundamental para dizer para você que, independente dessa ascensão econômica, empresarial que a gente está conversando aqui, isso não alterou em nada a minha existência, porque eu tenho o mesmo padrão de vida, eu moro na mesma casa. Você mora na mesma casa do... Desde 1983, faço tudo igual, não tenho absolutamente nenhum sinal de riqueza aparente, eu sou uma pessoa muito simples, não tenho casa de praia, não tenho casa de campo, não tenho barco, não tenho avião. Então você vê... Como é que você se diverte? Lendo, eu adoro ler. Lendo? Adoro estar junto com a minha mulher e os meus filhos. O que você gosta de ler? Eu leio de tudo. Mas durante a minha juventude eu li muitos clássicos, porque era uma recomendação dos meus pais. Mas hoje eu estou mais voltado para a espiritualidade. Então eu leio muito a obra do Francisco Cândido Xavier. São mais de 500 livros que ele deixou. Já devo ter lido uns 200, mas ainda tem bastante coisa para eu aproveitar esse tempinho que me resta. E essa é a sua diversão, a leitura? Essa é a minha alegria. A sua alegria. Vou voltar à pergunta lá do começo desse bloco, que é o lado empresarial, o seu lado empreendedor, que você falou que desde o começo você tinha essa gana aí de ser um empreendedor. O que precisa para ser um empresário de sucesso? Se a gente falar vou falar assim, até em mandamentos do que o cara precisa para fazer sucesso nos negócios. Precisa de determinação, precisa de talento, precisa de anjo da guarda. Olha, essa palavra sucesso, ela tem assim uma amplitude que talvez eu não consiga te dar resposta. Eu estou te falando que você é um empresário de sucesso. Mas vamos fazer uma referência assim, já aproveitando o credo. Vamos imaginar que a gente estivesse há 2000 anos atrás junto, passando por uma região chamada de Gólgota. Lá a gente vê 3 cruzes, um do meio com certos sinais de tortura, de martírio, muito superiores aos laterais. E a gente pergunta para quem é da região, porque nós somos viajantes e lá não pertencemos. O que aconteceu com aqueles 3, né? São criminosos, foram condenados à morte e tal. Mas por que o do meio ali, né, sofreu mais? Ele parece ter uma coroa de espinho, ele está pregado, não está amarrado, está todo cortado. Não sei direito o que ele fez, mas acho que cometeu uns pecados terríveis. E nós vamos seguindo viagem, dizendo assim, pobre daquele homem, né? 30 e poucos anos, não casou, não conheceu o mundo, não teve filhos, uma vida derrotada do começo ao fim. Ainda escolheu os amigos, todos traíram, foi abandonado, ninguém defendeu a sua existência ao lado do seu sofrimento, do seu martírio, e vamos embora. Veja que análise, quem é o fracassado e quem é o homem de sucesso. Então fica aí a reflexão para quem está nos assistindo. Mas, assim, se colocar porque muita gente que assiste aqui o Show Business gosta de saber aí alguma lição. Você não tem uma lição do segredo mesmo? Por exemplo, você comanda aí 7 mil profissionais. É curioso porque, às vezes, a gente tem dentro da companhia, pouca gente sabe disso, porque não é uma empresa que emprega muito só porque é do setor agrícola. A gente tem várias indústrias, são 3 indústrias de esmagamento, são diversas termoelétricas, dezenas de termoelétricas, tem plantas de biodiesel, assim, e você tem lá os engenheiros químicos, engenheiro elétrico, engenheiro mecânico, e toda a minha diretoria, você tem lá profissionais que são altamente classificados, né? Aí como é que alguém pode ser maestro sem conhecer os instrumentos, né? Então você veja que fica difícil eu dar essa resposta para os seus espectadores, mas se eu posso dar um conselho, é estar cercado de pessoas competentes. Isso é fundamental. Porque assim, o empreendedor, respondendo mais objetivamente sua pergunta, ele vai ter as ideias. Mas como é que ele pode evitar os pequenos desastres? Quando ele está cercado de uma rede e ele tem a humildade suficiente para colocar a condição de mais ouvir do que falar. Então é isso que eu faço dentro da companhia. Eu tenho as minhas ideias, né, como essa planta de HVO e diesel verde, mas eu trouxe os melhores profissionais para me assessorarem, para me dizerem, olha, qual é o caminho que eu devo percorrer, qual é o parceiro que eu devo evoluir e de que forma que nós vamos conduzir esse processo. Isso é fundamental. Milton Stigl, CEO e fundador da BBF, eu quero te agradecer. Parabéns pela essa trajetória aí notável
que você tem profissional e pessoal também, porque a gente fala muito do profissional aqui, mas o pessoal também tem que ser parabenizado. Eu que agradeço a oportunidade, Bruno. Muito obrigado, desejo muito sucesso a você e ao programa. Amém. E o Show Business de hoje vai ficando por aqui. Fica o convite já para você assistir na próxima semana. Até lá. Tchau, tchau. Grupo BBF. Há 15 anos, descarbonizando a Amazônia. Realização Jovem Pan News.